Olá! Só mesmo quando ocorre um forte surto de alguma doença, como é o caso atual da febre amarela, é que a gente se dá conta da importância das vacinas. Mas como é que elas atuam no corpo humano? Quais doenças podem ser evitadas com a adequada vacinação? Sobre esse assunto, nós conversamos no programa de hoje com a médica pediatra a doutora Maria Aparecida Lage Drummond Saffi, mais conhecida como doutora Cidinha. Bem-vinda, doutora! Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, as vacinas, elas são a forma mais eficiente e segura de combater doenças infecciosas, né? Mas todo mundo assim se pergunta, não sabe muito bem como é que elas atuam no corpo humano. Sim, algumas coisas são muito importantes para a saúde, né? Uma delas é o saneamento básico, a água filtrada e a vacinação. Esses três tópicos diminuíram muito as doenças no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Então, a vacina, ela é feita com partes, pedaços, ou com o vírus ou a bactéria inteira, mas eles são modificados, não é o vírus ou a bactéria viva que vai entrar no nosso organismo. Aí, nós tomamos a vacina, o corpo reconhece aquele vírus ou pedaço do vírus e bactéria e começa a criar anticorpos. E esses anticorpos vão ficar na nossa chamada memória imunológica. O que é a memória imunológica? Então, vamos dar um exemplo assim. Eu conheço você, Mina. Eu estou andando na rua e vejo um monte de gente e vou passando. Não olho porque não conheço, não cumprimento. Mas quando eu vejo você, eu paro e falo, oi, Mina, tudo bem? Porque eu te reconheci. Assim funcionam as vacinas. Então, quando entrar o vírus ou a bactéria, cujo anticorpo nós formamos pela vacina, ele vai reconhecer e vai lá combater essa doença por vírus ou bactéria. Doutora, as vacinas não são uma novidade, né? Já existem há um bom tempo. Desde 1780 mais ou menos, um médico inglês que começou a observar que pessoas que tinham uma doença que não existe mais, que é a varíola, as pessoas que trabalhavam com as vacas, que também tinham a mesma doença, elas se imunizavam pelo contato com as pústulas, né, as bolinhas que davam na própria vaca. E esse médico observou isso e falou, por que a gente não faz o mesmo com o humano? Então ele inoculou a própria doença em uma criança, na verdade, ele começou e observou que essa criança não adoeceu. A partir daí que surgiram as vacinas. Aí depois nós tivemos outros grandes, né? O Pasteur, o Sabin, né? Com a vacina da poliomielite. Vários, né? Que conseguiram descobrir e várias vacinas, que é o que temos até hoje. Graças a Deus, né, doutora? Doutora, nesses 200 anos, aí mais de 200 anos da existência das vacinas aí, algumas doenças já foram totalmente erradicadas e outras foram sensivelmente reduzidas, né, as ocorrências aí no mundo. Quais já foram erradicadas? Então, no mundo, a varíola, que não existe mais, tá? No Brasil, a poliomielite foi erradicada em 1994 e a rubéola foi erradicada agora recentemente em 2015. O sarampo nós não temos no Brasil, mas de vez em quando tem surto de pessoas que vêm de outros países que não são vacinados. Como a senhora me contou antes da entrevista, que houve alguns casos aí por ocasião da Copa, né? Então é assim, por exemplo, nós para irmos para alguns países, agora, né, já antes exigiam que nós tivéssemos a vacina da febre amarela. Mas o Brasil não tem essa recomendação, por exemplo, para a vacina do sarampo. Então, na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas, vieram muitas pessoas de todos os países, né? E essas pessoas não vacinadas desenvolveram o sarampo aqui no Brasil, em Pernambuco, Ceará. E o governo brasileiro teve que fazer uma contenção com vacinar todo mundo para segurar o surto ali. E graças a Deus ficou aí, não expandiu para o Brasil. Então, o sarampo que nós temos, de vez em quando, é esse sarampo que a gente fala importado. Nós aqui estamos controlados graças à vacinação. Doutora, tem algumas pessoas, alguns movimentos, mais especificamente fora do Brasil, de pessoas que são contrárias à vacinação. Por que essas pessoas são contra a vacinação? Existe, chama-se movimento anti-vacina, né?
Alguns por causas religiosas, outros porque querem uma vida, teoricamente, assim, mais natureba, né? Sem vacina, deixa que as pessoas adoeçam e o próprio corpo responda aquilo. E também um muito importante, que talvez esse seja mais sério, um médico na Inglaterra, em 1980, se eu não me engano, ele fez um trabalho mostrando que a vacina sarampo, cachumba e rubéola era a causadora de autismo. E isso foi um reboliço na Europa e é até hoje. Por conta disso, a cobertura vacinal lá não é muito baixa. Muitas pessoas não tomam mais essa vacina, achando que seus filhos vão desenvolver o autismo. Por conta do trabalho de um cientista. Por conta desse cientista. Mas, posteriormente, foi descoberto que não era verdadeiro esse trabalho. E não foi comprovado isso daí. E até hoje não está comprovado. Então, esse médico foi cassado lá na Inglaterra. Ele não pôde mais exercer a medicina e ele mudou para os Estados Unidos. E ele levou essa bandeira para os Estados Unidos também. Então, começou basicamente com isso daí, tá? E as pessoas não têm noção de que quão grave pode ser o sarampo, né? Por exemplo, antigamente que não tinha vacina, as crianças morriam até de bronquipneumonia por sarampo, né? E por isso que é importante a vacinação. Mas a pessoa tem que ter, na minha opinião, a noção de que se você não vacina seu filho ou não vacina um familiar e ele é infectado, ele vai passar a disseminar, né, a doença para a coletividade. Exatamente. Além dele poder adoecer, ele pode passar para uma criança que esteja em tratamento de câncer, para um familiar idoso, né, para um bebezinho recém-nascido, que são doenças que podem ser até fatais. Realmente, então a gente está com a resistência baixa, né? Tem que pensar na pessoa e no coletivo, né? Assim funcionam as vacinas, né? Na pessoa e o coletivo. É uma questão de responsabilidade não só com o próprio indivíduo, né? Mas com as pessoas que estão no entorno. Exatamente, com todo mundo, isso. Até recentemente está tendo uma campanha também de vacina para a coqueluche. A coqueluche é a chamada tosse comprida, que teve muito no passado, só que ela está voltando, porque a gente faz essa vacina da coqueluche quando é pequeno e depois não existia essa vacina para a idade adulta, agora já existe. Então o governo, os estudiosos, todo mundo, eles chamam isso daí até de estratégia cocum, fazer um casulo ao redor do bebezinho, para o bebezinho não pegar coqueluche que pode morrer. Então quem deve vacinar? A mãe, o pai, o avô, a avó, os irmãozinhos, a babá, todo mundo que cuida daquele bebê. E o governo brasileiro colocou essa vacina da coqueluche para as gestantes, para que elas comecem a criar os anticorpos para quando o bebê nascer, ter essa passagem pelo leite materno. Então veja, muitas vezes um adulto está com uma tosse a longo prazo, assim, está tossindo há mais de 2 semanas e muito forte, não sabe que está com a coqueluche. E ele pode ser o portador da coqueluche para o bebê recém-nascido. Então já existe essa estratégia do governo de vacinar a gestante para ver se ela consegue proteger o seu filho. Aliás, doutora, você estava me falando também um pouquinho antes que o calendário, o sistema de vacinação no Brasil é eficiente, né? Isso, nós temos chama PNI, o Plano Nacional de Imunização. Ele já existe há uns 20 anos. E gradativamente o governo foi colocando todas as vacinas que existem na rede pública. Então o nosso calendário é muito bom, é um país, né, que tem quase todas as vacinas na rede pública gratuitamente. Poucas vacinas não estão contempladas nesse calendário. E esse calendário também de vacina, a gente acha que vacina é coisa de criança, mas não, a vacina é para criança, adolescente, grávidas, mulheres, adultos e idosos. Todo mundo tem que rever sua carteirinha de vacinação. A maioria das vacinas estão contempladas na rede pública. É levar a carteirinha, um documento ou fazer uma carteirinha de vacina e vacinar, né? E a poliomielite, doutora, que foi uma campanha vitoriosa no Sim, Brasil, né? O governo do Brasil fez aquele projeto das campanhas da SEIB, né, da paralisia infantil, que era o Zé Gotinha até, né? Isso. E essa campanha existia 2 vezes por ano, para
fazer doses a mais mesmo da vacina para erradicar a poliomielite no Brasil, que é a paralisia infantil. Então, em 1994, o Brasil ficou livre da poliomielite, né, da paralisia infantil. Mas continuaram as campanhas até então, porque ainda existe essa doença em alguns países, no Afeganistão, alguns países da África. Então, veja, nós não podemos parar a campanha por conta disso. Recentemente é que parou de fazer a campanha do Zé Gotinha. E aí o Brasil até está mudando agora, em vez de tomar a gotinha, essa vacina agora está sendo injetável, que chama vacina Salk. A Sabin é a gotinha e a Salk é injetável. Está tendo uma mudança. Já tome no calendário. Está no calendário, por conta do controle da doença aqui no Brasil. Doutora, e quais vacinas não estão no calendário ali oficial do governo e que são interessantes de serem tomadas na rede particular? Sim. Então, para a faixa etária infantil, nós temos 2 vacinas para meningite que ainda não estão contempladas na rede pública. Existe uma bactéria que chama meningococo. Ele tem, na verdade, 12 subtipos. E nós tínhamos só vacina para um deles, que é o tipo C, que está contemplado na rede pública. Mas aí surgiu uma vacina mais atual, que tem o tipo A, o C, o W e o Y. Então, essa vacina já existe na rede particular de vacinas. E mais recentemente, o meningo tipo B. Então, essas 2 ainda não estão contempladas na rede pública. Só na rede particular? Sim. E existem algumas vacinas na rede particular, que é um pouco diferente da rede pública por ser menos reatogênica. Então, mais modernas, digamos assim. Mas as que não tem mesmo são as da meningite. Aí nós temos as vacinas chamadas acelulares, que na rede particular chama hexavalente, que contempla a paralisia infantil, hepatite B, hemófilos, que é para meningite, difteria, tétano e a coqueluche, que é acelular menos reatogênica. E na rede pública, essa vacina é chamada vacina de células inteiras. Então, ela é um pouco mais reatogênica. Seria essa a diferença. Agora, para as outras idades, por exemplo, para os idosos, o governo já contempla a vacina da gripe e a vacina do pneumococo, que é para pneumonia, que é muito importante. E na rede particular tem uma vacina muito importante que é para o herpes zoster, que é uma doença muito ruim, causa muita dor, muito incômodo para os pacientes idosos. Essa vacina, então, só na rede particular, a partir dos 50, 60 anos já tem indicação de fazer. Doutora, nós falamos aí de vacinas para as crianças e para idosos. E para os adolescentes, para os jovens, quais são as vacinas indicadas? Então, uma das vacinas muito importante é a vacina do HPV, que é o papilomavírus, que é o vírus causador de câncer de colo de útero, de boca, câncer anal e câncer no pênis. Então, essa vacina está disponível na rede pública para meninas de 9 até 11 anos e o ano passado entrou para os meninos também de 11 a 14 anos. Então, essa vacina é super importante e tem muita gente que não está levando os filhos para fazer. Porque os adolescentes têm um pouco mais de medo de vacina. Então, as mães têm que realmente insistir, que é muito importante. Além disso, o ano passado também o governo contemplou os adolescentes de 11 a 12 anos com um reforço da vacina do meningococo tipo C, a partir do ano passado, que começou na rede pública, que é muito importante também que muitos desses não foram vacinados porque não existia ainda na rede pública. Então, eles estão pegando agora, porque a vacina existe para as crianças, mas muitas crianças não foram contempladas com essa vacina. Então, agora aos 11 e 12 anos, também vão receber essa dose da meningococo C. Também a vacina da catapora, quem não teve a doença e também não recebeu a doença na infância, pode fazer na adolescência. A catapora, né, que também é chamada varicela. Além disso, tem vacina da hepatite A, da hepatite B. A hepatite B tem na rede pública. A hepatite A tem na rede pública, mas só para as crianças pequenas. Ainda não está disponível para os adolescentes.
Fora isso, tem reforço da vacina do tétano e difteria. E quem puder fazer na rede particular, tem essa chamada coqueluche acelular, que é muito importante, mas ainda não está disponível para os adolescentes e adultos. Somente para as crianças pequenas e as gestantes. Doutora, quantos anos a senhora tem de experiência nessa área de imunização? Desde 1995. E a senhora tem uma clínica, né, que oferece esse serviço também, que é a Vacimune. Isso, a Vacimune em Itu. Fica onde? Fica na Rua Pernambuco, no bairro Brasil. Muito bom, agora nós vamos falar sobre o problema aí que está, né, deixando todo mundo preocupado, que é a febre amarela. Sim. Então, assim, primeiro a gente precisa falar que a doença febre amarela, ela estava localizada no Brasil na região silvestre, região de mata mesmo, né? E na nossa região até nem tinha, né? E o pernilongo que causa, né, que pode picar as pessoas, pica o macaco e pica as pessoas, é um pernilongo diferente do nosso pernilongo aqui. Então ele fica na mata mesmo, tá? E até é bom falar dessa doença porque as pessoas estão achando que o macaco transmite a doença. O macaco não, ele adoece e quando o macaco adoece e morre, é o alerta, olha, tá tendo febre amarela aqui. Ele é uma vítima também. Ele é uma vítima como nós, ele adoece como nós. Então, esse pernilongo, mosquito, né, ele fica nessa região e é outro tipo, não é o Aedes. É o Hemagobus. É o da dengue, né? Não é o da dengue, não é o Aedes. E ele fica nessa região. O que está acontecendo? Então, as pessoas que foram para a região de mata que adoeceram. E a campanha está sendo feita para a gente não deixar essa doença chegar na zona urbana. Por isso que se está vacinando. Primeiro para as pessoas que vão à área silvestre, né, rural, não adoecerem. E também para não trazer, porque senão vai virar uma epidemia de febre amarela chamada urbana. Nós tivemos um surto de febre amarela urbana dentro da cidade em 1942. Onde Oswaldo Cruz conseguiu acabar com o surto. Veja, em 1942. Cá estamos nós agora com um problema que pode acontecer igual a 1942. Vamos torcer que não, para que não, né? Que com a vacina resolva. Então, a vacina, ela leva um tempo longo para ser produzida. Então, nós não temos vacina suficiente para o Brasil inteiro. Então, o governo brasileiro se valeu de um trabalho feito no Congo, onde lá teve a doença, né, teve um surto de febre amarela, e foi usada a dose fracionada lá no Congo. E os trabalhos mostraram que ela foi super eficiente, controlou o surto e ela dá uma resposta imunológica, quer dizer, o corpo vai guardar aquela memória por pelo menos 8 anos. Então, a diferença é que a vacina fracionada, ela não vai ser aceita como uma vacina de certificação internacional para quem precisa viajar e o país exige aquela vacinação. É basicamente isso. E a duração, porque hoje em dia os dados epidemiológicos e a Organização Mundial de Saúde estão nos mostrando, neste momento epidemiológico, que uma dose de vacina, mas a dose inteira, é suficiente para a vida. Isso neste momento, pode ser que daqui a um tempo seja outro momento epidemiológico e mude. E essa dose fracionada não. No momento eles estão achando que essa dose vai durar por 8 anos. Então é basicamente isso, é a mesma vacina, só que dose menor, para poder contemplar o maior número de pessoas no Brasil. E além das pessoas que vão viajar para esses países que exigem a dose completa, quem mais tem que tomar a dose completa? Sim. As crianças abaixo de 2 anos. E a vacina ela pode ser feita a partir dos 9 meses de idade até 60 anos. Até pessoas mais velhas podem, mas existem algumas exceções. Quais são? Então, gestante não pode fazer, mulheres que estejam amamentando até o 6º mês também não pode fazer, idosos que tenham doenças graves de saúde, pessoas em tratamento de câncer, quem está fazendo tratamento de HIV,
pessoas que estão tomando altas doses de corticoide por muito tempo, imunodeprimidos. Essas pessoas não devem se vacinar. Aí como que nós vamos proteger essas pessoas então, crianças e adultos? Então essas pessoas devem ficar em seus lugares, não viajarem para regiões de risco, usarem os repelentes, roupas de manga comprida, calça, né, para proteção, para evitar que adoeçam, né? E quem pode então tomar a vacina fracionada? Os postos de saúde já estão oferecendo normalmente, Sim, né? Itu começou a campanha dia 8 e estão funcionando em todos os postos, são 15 postos de saúde em Itu, mais as unidades de ambulatórios, os pronto-socorro, todos esses lugares estão sendo contemplados com a vacina. Então a pessoa deve levar um documento, uma carteirinha de vacina. Aliás, é muito importante falar em carteirinha de vacina, que a carteirinha de vacina é um documento da gente. Ele prova que você está ou não vacinado. Até porque quem fizer a dose fracionada vai receber um selinho, dose fracionada. E quem fizer a dose inteira vai ter o selinho da dose inteira. E a gente tem que guardar a carteirinha como um documento. Como RG, muitas vezes as pessoas não lembram se fez vacina, se não fez. E não lembra onde fez, às vezes mudou de cidade, não tem mais esse contato, perde, né? E é um documento, né? Então a pessoa tem que guardar. A gente até fala, eu falo para as mães, ó, põe numa pastinha ou envolve num plástico, guarde bem a carteirinha, porque é um documento, né? Muito importante. Para todo mundo, adulto, todo mundo tem que ter sua carteirinha guardada. Doutora, deixa um recado aqui para o nosso público do Lado a Lado sobre a importância da imunização. Bom, eu acho que para falar como é importante a vacinação, a gente pode perguntar para os nossos avós, para os mais velhos, que viram o sarampo dando broncopneumonia e matar, viram os entes queridos morrerem por doenças preveníveis por vacina, viram crianças que nasceram com rubéola congênita ficar com microcefalia, catarata, né? Paralisia infantil que deixou tantos sequelados, né? Então, as vacinas estão aí, disponíveis na rede pública e privada, para evitar doenças graves, né? Que ninguém quer perder um ente querido por uma vacina, por falta de ter feito uma vacina. Então, vacina é prevenção, é um ato de amor, né? Você cuidar dos que você ama, né? Amor e responsabilidade, com né, certeza, doutora? Com certeza. Doutora Cidinha, muito obrigada pela sua presença, por todos esses esclarecimentos que você nos trouxe aqui hoje, viu? Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. Sua presença, sua audiência é sempre muito importante para mim. A gente se vê na semana que vem. Curta, comente, dê um like e inscreva-se no meu canal. Beijo e até lá!